No domingo passado, a pastora Nath falou sobre o silêncio, né, como disciplina espiritual. Nesse mundo tão barulhento e louco que a gente vive, né, intenso que a gente vive, talvez seja uma das disciplinas mais difíceis da gente exercer, da gente colocar em prática, né, o silêncio. Então a palavra está lá no YouTube, caso você tenha perdido, você não consiga assistir, você pode voltar lá durante a semana e assistir também. E a gente quer dar uma sequência, através dessa série, em disciplinas que nós não nos atentamos, mas que fazem toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Então, dando sequência àquilo que a Nath falou, né, ela falou sobre o silêncio, eu quero falar hoje sobre a adoração. A adoração como uma disciplina espiritual. E é interessante porque esse tema ele é muito abrangente. Então a gente não tem tempo aqui para esgotar tudo acerca da adoração. E é um tema para mim extremamente importante, né? É algo que eu considero como o meu caminhar de vida. Se você precisar considerar algo, considere a sua vida como a vida de um adorador. Isso é essencial. Então a adoração ela é para mim um tema muito importante, o qual eu tenho muito zelo e temor. E a gente não vai conseguir hoje ir muito profundo, né, nesse tema que é muito abrangente. Por isso que nós vamos ter no curso de Fundamentos 4 sessões para falar de adoração. E basicamente essas sessões vão abordar como nós adoramos. Hoje eu vou dar exemplos de como nós adoramos. Mas no Fundamentos a gente vai se aprofundar mais em como nós adoramos. E depois, na escola ministerial, nós temos mais 4 sessões para falar de Fundamentos de adoração. Que aí a escola ministerial já é um curso um pouco mais abrangente do que o Fundamentos. A gente traz ali tópicos mais... A gente abre, né, os temas e a gente vai mais fundo neles. E a gente vai ter mais esse tempo na escola ministerial. Mas hoje eu queria dar uma introdução e te dar uma visão acerca da adoração como uma disciplina espiritual, que muitas vezes nós não temos. E isso também, essa visão da adoração como uma disciplina espiritual é algo novo para mim também. É algo novo para mim. Então eu gostaria de falar disso. Esse é um tema muito importante para mim, porque é algo que eu carrego para a minha vida. Amém? Antes de entrar na palavra, eu queria fazer uma pergunta e desconstruir um conceito que a gente tem de adoração. O que você adora? Quando eu te pergunto, o que você adora? O que vem à sua mente? Porque adorar algo é algo muito sério. Talvez a gente não tenha essa ideia do quão sério mas a Bíblia ela nos traz isso e eu gostaria de passar isso, para vocês hoje. O que você adora através da sua vida? Vai pensando nisso e a gente vai voltar nessa questão, tá? Mas o primeiro conceito que eu quero quebrar aqui, desconstruir, é que a adoração ela é mais do que louvor. Nós crescemos aprendendo que a adoração é o momento de música que a gente tem antes dos cultos. E isso é algo que a gente aprendeu geral nas igrejas cristãs evangélicas hoje. Quando você vai lá, você chega um pouquinho atrasado, você fala, já está tendo o momento da adoração. Já começou a adoração, já começou o louvor, e a gente trata isso, louvor e adoração, da mesma forma. E, na verdade, não é. Louvor é adoração, mas adoração não é necessariamente só louvor. O louvor o louvor através da música e dos cânticos é só uma forma que nós temos de adorar. Uma dentre muitas formas que nós temos de adorar. E eu preciso, para falar sobre isso, sobre adoração, eu preciso dar um contexto, um pano de fundo histórico para vocês. Então a gente precisa voltar lá no Êxodo.
lá com Moisés, lá com a libertação do povo do Egito. Então o que acontece lá? Moisés, ele é levantado por Deus, ele é chamado pelo Senhor para libertar o povo da escravidão no Egito. E assim ele o faz, ele liberta o povo, eles atravessam o Mar Vermelho, como todos aqui conhecem esse episódio, né? Moisés abre ali o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho através da vida de Moisés, e eles passam, e eles ficam ali 40 anos no deserto. Eles tinham a promessa de encontrar a terra prometida, mas eles, por causa da desobediência do povo, eles são obrigados por Deus a ficar 40 anos no deserto. Todos conhecemos essa palavra, essa passagem, essa história. E quando eles estão ali no deserto, Deus ele dá ordens a Moisés para a construção de um lugar que seria o lugar de habitação do Senhor. E esse lugar é chamado de tenda do encontro ou tabernáculo. Certo? E aí Deus dá todos os detalhes para Moisés. Ele explica, Moisés sobe lá no monte, lembra lá quando ele sobe no Monte Sinai para receber ali os mandamentos, ao mesmo tempo Deus passa, ele fica 40 dias e 40 noites ali em cima, e Deus ali dá todos os detalhes acerca de como deve ser o tabernáculo, de como deve funcionar, de como os sacerdotes devem se santificar para estar ali no tabernáculo, de como tem que ser os processos de sacrifício. Então Moisés ali, ele recebe tudo, ele desce e ele implanta aquilo que Deus passou para ele em todos os detalhes. Moisés implanta ali e ele levanta o tabernáculo do Senhor. Nesse tabernáculo existiam era feita uma divisão de 3 lugares. A presença de Deus era representada pela arca, uma arca que era colocado no lugar mais central, mais a fundo nesse tabernáculo, que era chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Então a presença do Senhor ficava confinada nesse lugar ali. Esse lugar ele estava dentro de um outro lugar chamado Santo Lugar. E o que separava o Santo Lugar do Santo dos Santos era um véu bem grosso, que foi também instituído por Deus como devia ser feita essa separação através desse véu. Foi Deus que deu as ordens a Moisés. E nesse tabernáculo Deus orientou o povo a adorá-lo. Como acontecia a adoração no tabernáculo de Moisés? Através de sacrifícios de animais, ou através da queima da colheita de cereais, de vinho, de azeite. Então era através dessa forma que acontecia. Eles adoravam o Senhor através do sacrifício de animais ali. O animal era sacrificado, a Bíblia diz que o cheiro da queima da gordura do animal agradava ao Senhor. Então o animal era sacrificado ali, ele era queimado. Da mesma forma acontecia com os cereais, com o vinho, com as ofertas de azeite. Elas eram todas ali entregues ali. Dessa forma que o povo adorava ao Senhor. A adoração, ela era litúrgica. Existiam passos ali para serem cumpridos para você adorar o Senhor. Você tinha que, para cada tipo de adoração, existia um animal específico. Existiam ofertas ali de animais para expiação dos pecados. Existia ali ofertas para adoração ao Senhor. Então existiam diversos tipos de sacrifícios, mas a forma que o povo tinha naquela época de adorar o Senhor era através da queima de animais sacrificados e de cereais, vinho, azeite, tudo que eles levavam ao Senhor. Dessa forma que era a adoração no Antigo Testamento. Foi Davi quem introduziu a adoração através da música pela primeira vez. Então Davi, quando ele se torna rei,
ele tinha ali uma mente visionária, conectada ao Senhor, ao ponto dele tentar reproduzir na terra algo que ele viu no céu. Então existia o tabernáculo de Moisés, estava em funcionamento na época de Davi. Obviamente eles estavam cumprindo todos os rituais. Os judeus, eles estavam cumprindo todos os rituais no tabernáculo de Moisés. Só que o mais importante, a arca não estava lá. Tanto que Davi vai buscar a arca na casa de Abinadab. É nesse episódio que Uzá, ele toca na arca e ele morre. Né? Todos conhecem, acho que a maioria conhece esse episódio, né? Davi, ele vai buscar a arca que estava na casa de alguém. A arca deveria estar no Santíssimo Lugar dentro do tabernáculo de Moisés, certo? Não estava. E por quê? Porque eles levaram, o que aconteceu? Eles levaram a arca numa guerra. Acho que foi Saul que fez isso, não foi? Né? Saul leva a arca numa guerra contra os filisteus e ele perde, e os filisteus tomam a arca. Aí os filisteus levam a arca para o templo dos deuses dele, lá Dagon e todos os outros deuses dos filisteus. Aí acontece tudo de errado no templo deles. A estátua do rei Dagon caiu de uma noite para outra e quebrou a cabeça do deus Dagon, porque a arca da presença de Deus estava lá. E aí começa a acontecer um monte de coisa terrível com os filisteus. Eles falam: leve isso aqui embora daqui. Leva essa arca embora daqui, devolve ela, sei lá, faz o que vocês quiserem com ela. Né? E aí ela vai parar na casa de Abinadab. E Davi vai buscar essa arca. Primeiro ato dele, um dos primeiros atos dele como rei, é ir buscar a presença do Senhor. Só que ele tinha uma visão diferente. Ao invés de pegar a arca e levar ela de volta para o tabernáculo de Moisés, que estava em funcionamento em algum lugar ali, nas terras de Israel, ele pega aquela arca e ele traz para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele constrói uma outra tenda, um outro tabernáculo, com uma estrutura diferente do tabernáculo de Moisés. Ele coloca a arca no meio. E ele institui músicos e cantores para estarem em todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para estarem ali entoando canções para adorar o Senhor a todo momento. Onde que ele viu isso? No céu. Olha a visão dele, né? Como que acontecia o acesso à presença do Senhor na época de Moisés, ou até aquela época ali antes de Davi, em todo esse tempo que passou desde Moisés até Davi? A arca da presença, ela ficava dentro do Santíssimo Lugar, e o sumo sacerdote, uma única pessoa, ela poderia entrar naquele lugar uma vez por ano para poder se encontrar com Deus. Mas para ele entrar naquele lugar, ele precisava estar puro, ele precisava passar por um processo de santificação e purificação rigoroso para poder entrar naquele lugar. O sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar com uma cordinha amarrada no calcanhar e com um sininho. Por quê? Porque enquanto ele estivesse ali, ele ia mexer a perna e o sininho ia balançar, eles iam saber que estava tudo bem. Quando o sininho parasse de balançar, quer dizer que o sumo sacerdote tinha morrido, provavelmente por ter entrado de forma impura na presença do Senhor. E a cordinha servia para puxar ele para fora. Então, uma vez por ano, uma pessoa podia entrar na presença do Senhor para ouvir aquilo que o Senhor tinha para falar para o povo e para levar as coisas do povo para o Senhor. Ele era um intermediador, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Davi, ele pega aquilo, ele pega a presença do Senhor, ele bota num lugar no meio e ele fala: agora todo mundo vai ter acesso à presença do Senhor. Ele tinha uma visão de 900 anos após o tempo que ele viveu. A gente vai chegar lá.
Então é Davi que institui pela primeira vez a adoração através da música. Antes, a adoração era realizada através de sacrifícios e ofertas. Eu gostaria então da gente abrir, em João 4, 20. Nós vamos estar lendo do 20 ao 24, porque esse pano de fundo é o que a gente precisava entender acerca de como a adoração funcionava no Antigo Testamento. Isso mostrando aqui que a adoração, ela vai além de louvor. Ela vai além da gente chegar aqui um dia no culto e ter esses 30, 40, 50 minutos para cantar canções que engrandeçam o nome do Senhor. E o que a gente vê muito aí fora hoje é pessoas usando, inclusive, esse tempo aqui que nós temos de adoração coletiva através da música, para cantar canções que não adoram o Senhor, para cantar canções que não engrandecem o nome do Senhor. Pessoas usam esse momento para cantar canções que vão falar no coração dela e deixar elas um pouquinho mais alegres, um pouquinho menos tristes. Mas esse não é o propósito da adoração através da música e do louvor. Todos conseguiram abrir em João 4, do 20 ao 24. Eu quero usar essa passagem aqui. A gente precisa entender acerca da adoração, alguns pontos importantes acerca da adoração, para que a gente entenda como a adoração é uma disciplina espiritual. Porque hoje nós temos um conceito de que a adoração, ela é algo que a gente só precisa fazer de domingo. E não é. A gente vai ver que a adoração, ela é uma vida entregue ao Senhor. Amém? João 4,20 diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Aqui é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então qual é o contexto do que está acontecendo aqui? Ele chega, ele encontra essa mulher no poço, pegando água. Ele manda os discípulos irem comprar comida na cidade, irem comprar alimentos. Ele encontra essa mulher, ele começa a conversar com ela. E ele começa a falar com ela, e chega um momento que ele faz uma revelação acerca da vida dela. Ele manda ela ir chamar o marido dela, vai lá e chama o seu marido. Aí ela fala: eu não tenho marido. E aí ele fala: realmente, não é o seu marido, nem os outros 5 que você teve antes. E ele diz assim, aí ela diz assim: olha, agora eu sei que o Senhor é um profeta, agora estou entendendo o que está acontecendo aqui. E aí ela faz essa pergunta aqui. Na verdade não é uma pergunta, mas ela quer obter uma resposta através disso. E ela entra nesse papo de adoração. Eles estavam falando sobre a água, Jesus falando que da água que ele oferecesse para ela, se ela bebesse, ela nunca mais teria sede e tudo mais. Aí ele revela algo sobre a vida dela. E aí ela entra nesse assunto de onde se deve adorar. E Jesus responde para ela: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Primeira coisa que nós precisamos falar acerca da adoração aqui, importante. O Pai, ele procura adoradores e não adoração. Ele diz assim, vem a hora e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Se você for parar para pensar, abre depois ali em Apocalipse 4, ali pelo verso 6, 7, 8, você vai ver que a adoração já existe nos céus de forma abundante. Ali diz que os anjos estão lá declarando e adorando o nome do Senhor em todo momento, para toda eternidade. A adoração já existe no céu, de forma abundante. Deus, ele não tem falta de adoração. Deus, ele está à procura de adoradores. Eu creio que adoradores nesse lugar passageiro faltam. Adoradores verdadeiros nesse lugar passageiro. Segundo ponto, então falamos que Deus, ele procura adoradores, não adoração. Segundo ponto, local e formas para adorar. Então quando ele começa a conversar com essa mulher, a principal indagação dela é: olha, os meus pais, os meus descendentes, eles disseram que o lugar certo para adorar é nesse monte aqui que a gente está. E provavelmente ali eles estavam no Monte Gerizim, que é o lugar onde foi construído o Templo dos Samaritanos. Existia uma rixa histórica ali, de judeus e samaritanos, desde a época ali de Salomão, que houve a separação do reino. E desde aquela época eles não se falavam mais. Eles se odiavam, judeus e samaritanos. E Jerusalém, ela ficou no território do sul, que era o território de Judá, o território dos judeus. E era onde foi construído o Templo de Salomão, que veio substituir o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. O Templo de Salomão foi construído em Jerusalém, na região de Judá. Os samaritanos, quando eles se separaram, eles falaram: a gente precisa ter um templo. Vamos construir um. Aí eles construíram um templo no Monte Gerizim, na região de Samaria. E ela está falando assim para ele: olha, meus pais falam que a gente tem que adorar nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que o lugar certo para se adorar é em Jerusalém. Ela está perguntando: quem está certo? Obviamente que aí ela estava equivocada. Não são os judeus que dizem que o lugar certo para adorar é em Jerusalém, é o próprio Deus. O próprio Deus escolheu Jerusalém como lugar da habitação dele. O templo de Jerusalém. É ele quem instrui Davi e depois, posteriormente, Salomão a construir esse templo. Mas ela fala: qual é o lugar certo? Ela queria saber onde que era o lugar correto para adorar, porque ela viu que Jesus era um profeta. Depois ele vai se revelar como o Messias, o Cristo. E a resposta dele é muito simples. Ele fala: mulher, acredita no que eu digo aqui. Vem a hora que nem nesse monte aqui que nós estamos, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. E todos esses questionamentos ela faz justamente pensando em adoração sacrificial. Porque qual era a forma de adorar? Sacrifício. Pô, eu vou adorar o Senhor, deixa eu pegar um bezerrinho e eu vou lá adorar o Senhor. Existiam festas específicas, em diversos períodos do ano, onde os judeus se reuniam e faziam aquele sacrifício em massa para o Senhor, como a festa da Páscoa, por exemplo, a festa das barracas. Então existiam festas específicas ali da cultura judaica que eles levavam e faziam os sacrifícios. E ela está perguntando: onde que a gente deve ir para sacrificar, levar os nossos animais para sacrificar? É nesse monte aqui ou é lá no templo em Jerusalém? E Jesus, ele fala: não é nem, olha, já chegou, vem a hora e já chegou, e que não é nem nesse monte aqui, nem lá em Jerusalém que você vai adorar. Do que ele está falando? Em Mateus 27, 51, não precisam abrir. Quem quiser anotar, anota aí, quem estiver anotando. Mateus 27, 51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes,
De alto a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram. De que véu ele está falando? O véu que separa o santo lugar do santíssimo lugar, onde a presença de Deus estava confinada. Isso aqui, Mateus 27, é o momento da crucificação, da morte de Jesus. Assim que Jesus ele diz está consumado e ele entrega a sua vida ali na cruz, o véu é rasgado, é literalmente rasgado. Não é só um simbolismo. Não, quando Jesus morre, o véu do templo em Jerusalém é cortado no meio. E aquele véu era pesado, hein, gente? Não dava para você chegar assim, ó, puxa daí que eu puxo daqui e vamos rasgar. Não dava para fazer isso. O que isso simbolizava? Né? Até esse momento, a forma de Deus manifestar a presença dele estava confinado a esse lugar, a esse santíssimo lugar, o Santo dos Santos, atrás do véu. Quando o véu se rasga, Deus está declarando que a sua presença não estaria mais confinada a esse lugar. Ele está falando, a minha presença não está mais confinada a esse lugar. E Estevão, ele confirma isso em Atos 7, que eu vou estar lendo aqui agora. Atos 7, do 44 ao 49, quem quiser anotar. Antes de ser apedrejado, Estevão, ele dá uma aula para os fariseus. E ele diz assim, ó, o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto. De qual tabernáculo ele está falando? De Moisés. Como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Quem ordenou a Moisés a fazer segundo o modelo? O próprio Deus no Monte Sinai. Também nossos pais com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Então, quando Josué ele toma a terra prometida, depois lá deles ficarem 40 anos no deserto, Josué leva o tabernáculo. Eles transportavam esse tabernáculo para onde quer que eles fossem. Então, toda vez que eles iam se mover, tinha um rigoroso processo de desmontar o tabernáculo. Então ia lá, todo mundo desmontava, tudo certinho. Os levitas que faziam isso. Né, os membros da tribo de Levi que foram destinados para esse serviço. Eles chegavam lá, desmontavam tudo certinho e transportavam. Para onde quer que eles fossem, eles levavam a tenda da presença e desmontavam. Quando eles se estabeleciam num lugar no deserto, eles iam lá e montavam de novo. Imagina o trabalho que isso dava. Mas eles não tinham muita coisa para fazer, né? Acredito eu. E aí quando Josué entra na terra, o tabernáculo vai com eles. É isso que Estevão está falando aqui. Foi assim até os dias de Davi. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Então Davi, chega um momento da vida dele, ele fala assim, ele está com o Natã, conversando com o profeta Natã, e ele fala assim, olha, eu tenho aqui um palácio de cetro, que foi construído para mim, tenho todo esse luxo aqui, essas coisas maravilhosas, e Deus, a presença de Deus está lá numa tenda lá fora. E ele fala para Natã, eu quero construir um lugar para a presença de Deus. Obviamente ele está falando do templo. Só que Deus não permite que ele construa o templo, por quê? Porque ele tinha muito sangue nas mãos. Então Deus fala para ele, não vou deixar que você construa, mas o seu filho vai construir. E é isso que acontece, Salomão constrói o templo. Salomão constrói o templo, ali ele constrói um templo com uma estrutura muito parecida com a do tabernáculo, onde havia essa divisão, onde havia o Santíssimo Lugar e a Arca da Presença foi colocada ali dentro do Templo de Salomão. Tanto que a gente lê lá em Reis, acredito em Reis e Crônicas, né? Que quando eles terminam de construir o templo, diz que a presença do Senhor encheu o templo. E Salomão faz um templo maravilhoso, todo de ouro. Ele manda trazer ouro da terra de Ofir, né? Vocês já ouviram aquela música do Anderson Freire lá? E ele faz um templo
estonteante, maravilhoso para Deus. E ele coloca a presença de Deus ali. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Olha o que Estevão está falando para os fariseus. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Aqui ele está citando Isaías 66:1. Então Estevão está confirmando o que Jesus está dizendo para a mulher samaritana. Não vai ser nesse lugar que eu habito. Não é nem nesse monte que você acha que seus pais te ensinaram, e nem em Jerusalém. Mas a hora já chegou. Não vai ser mais nesses lugares. Então Estevão está falando de uma nova realidade. Não é mais num lugar físico, aonde acontece a adoração, aonde a presença do Senhor está. João 2,18 diz assim, não precisam abrir, quem quiser anota aí. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu. Ele estava no templo discutindo com os fariseus. Jesus lhes respondeu, destruam esse santuário, o templo. Vocês podem destruir esse templo aqui, ele está falando. Isso aqui foi logo depois dele brigar com os comerciantes, né? Quando ele chega lá, ele vê os cambistas lá, fazendo escambo no pátio do templo. Ele se revolta, ele começa a virar ali as barracas, né? E aí os fariseus perguntam para ele assim, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? E ele diz assim, destruam esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus responderam, esse santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ele falou assim, quando eu morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar, e a minha presença, ela não vai estar mais nesse lugar que vocês estão aqui. A minha presença vai estar em cada um, no corpo de cada um. Não é mais a adoração, ela não vai ser mais física, operacional, onde você tem que ir num lugar e executar ali o sacrifício do animal. A adoração, ela não vai ser mais assim. Ela vai ser espiritual. E aqui quando ele diz, vocês levaram 46 anos para edificar esse templo, ele está fazendo referência ao tempo que Esdras levou para reedificar o templo depois que ele foi destruído. Então o que acontece? Salomão lá atrás construiu o templo, passaram-se alguns anos, o povo pecou, os babilônios vieram, invadiram a terra, levaram o povo cativo para a Babilônia e destruíram o templo de Salomão. O povo fica 70 anos cativo na Babilônia. Aí eles voltam. Quando eles voltam, a Babilônia ali já havia sido dominada pela Pérsia. E o rei persa, acho que é o rei Ciro, ele libera Esdras para voltar com um grupo e reconstruir o templo, reedificar o templo. Essa reedificação levou 46 anos. É disso que os judeus estão falando aqui. Eles estão falando, como assim você vai edificar isso em 3 dias? Se a gente destruir isso aqui, você vai edificar em 3 dias? Levou 46 anos para isso aqui ser edificado. E aí João diz, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Ele falou, não vai ser mais nesse lugar aqui que minha habitação vai estar. Jesus ele estava anunciando para nós, usando a mulher samaritana, um novo tempo e formato na adoração.
Qual que era a forma de adorar estabelecida por Jesus? Aqui, né? Em 1 Pedro de 2, do 4 ao 5, diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, Pedro falando de Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, não mais sacrifícios físicos ali, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então Pedro aqui ele constrói a ideia de que nós fomos edificados como casa espiritual, onde Deus habita, e não mais casa física. Ele não está mais confinado a um lugar. A presença de Deus ela não está aqui nesse prédio que nós estamos aqui, nesse lugar que nós estamos aqui. E aí ele continua. Ele também a ideia de que nós devemos oferecer sacrifícios espirituais e não mais sacrifícios físicos. A forma de adorar mudou através da vida de Jesus. Antes eram oferecidos sacrifícios de animais. Agora os sacrifícios são espirituais. Para que o Santíssimo habite em nós. Para que nós o adoremos, nós devemos nos sacrificar espiritualmente. É isso que Pedro está falando aqui. Então qual é a forma e o lugar de adoração a que Jesus se refere aqui à mulher samaritana? Não é mais num lugar físico. Não é mais nem no templo aqui dos samaritanos no Monte Gerizim e nem no templo de Jerusalém que vocês têm que ir para adorar. Eles faziam peregrinações gigantes na época de adorar. Vamos lá, vamos para Jerusalém adorar o Senhor. E levavam os animais e faziam aquela viagem gigante. Não é mais nesses lugares. Agora você me adora em espírito. A presença do Senhor está dentro de você. E não são mais sacrifícios físicos necessários, mas sacrifícios espirituais. Amós 9:11 diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. É uma palavra profética de Amós. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Olha que interessante, Amós não está falando que vai restaurar o templo de Salomão que foi destruído. Amós não está falando que vai restaurar o tabernáculo de Moisés. Qual que é a diferença do tabernáculo de Davi para o tabernáculo de Moisés e para o templo de Salomão? Todos se achegavam à presença de Deus. Todos tinham acesso à presença de Deus. E tinham a liberdade para adorá-lo, a visão de Davi. Deus ele não sentia falta do templo. Deus ele não sentia falta do tabernáculo de Moisés, mas ele sentia falta do tabernáculo de Davi. Amós está dizendo, sendo uma palavra profética, então Deus falando através dele. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. De quem que ele está falando? De Jesus. Jesus restauraria e restaurou o tabernáculo caído de Davi, onde todos têm acesso à presença de Deus e podem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, quais são as formas de adorar? Ele deixa isso aqui claro para a mulher samaritana. Adorar em espírito e em
verdade. Adorar em espírito. No verso 24 ele disse assim para ela: Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito. Por quê? Porque toda conexão com Deus ela acontece no âmbito espiritual, no plano espiritual. Deus ele é espírito. Se Deus é espírito, todos os seus adoradores devem o adorar em espírito. Quando nós entendemos isso, nós passamos a entender que a adoração ela é mais do que um rito. Ela é mais do que uma liturgia. Nós passamos a entender que a adoração envolve comunhão. Que a adoração envolve fusão, relacionamento, intimidade. Paulo ele diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Isso está em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. É uma união, uma comunhão, um nível de relacionamento entranhável. É por isso que Deus diz, o salmista diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Quem já ouviu quem já leu esse salmo? Porque a manifestação da presença de Deus acontece num ambiente de adoração, de comunhão, de relacionamento com Ele. Então o primeiro ponto é adorar em espírito. E eu vou trazer de forma mais prática o que é isso. Mas o segundo ponto é adorar em verdade. É interessante porque ele fala assim para ela, no verso 22, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Ele faz uma associação muito interessante entre conhecer a Deus e adorá-lo. O que isso quer dizer? Que a adoração ela só é efetiva quando nós conhecemos quem nós estamos adorando. A adoração a Deus, ela só é adoração quando nós o conhecemos. Então a adoração nos leva a um lugar de intimidade. A adoração ela nos leva a um conhecimento maior de quem Deus é. Eleva a nossa capacidade de reproduzir quem Ele é. Porque tudo aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos parecidos. Já dei esse exemplo várias vezes aqui. Você pega as crianças, você deixa elas muito tempo no YouTube, elas começam a reproduzir as gírias que elas ouvem lá, as formas de falar, as palavras, e muitas vezes são palavras feias, ruins. Por quê? Porque elas estão contemplando, adorando aquilo, e obviamente elas vão se tornar parecidas com aquilo. E com a gente é a mesma coisa. Quando nós adoramos a Deus da forma que Ele nos pede, nós nos tornamos mais parecidos, porque nós nos unimos com Ele, aquele o qual nós estamos contemplando. Olha o que Marcos 7 diz, no verso 6. Quem quiser anotar, pode anotar, Marcos 7, 6. E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Mais uma vez ele discutindo com os fariseus. Ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O quanto disso a gente vê hoje na igreja? As pessoas chegam aqui, no momento da adoração, chegam nas igrejas ali para o culto, e aí tem esse momento da adoração através da música, e eles cantam, gritam, até choram, mas fora da igreja, não estão honrando em nada ao Senhor. Estão vivendo uma vida totalmente depravada, distante dos mandamentos de Deus. E aí ele continua no verso 7, e em vão me adoram. Essas pessoas que fazem isso, em vão me adoram. Então quer dizer que existe adoração vã, existe adoração inútil,
e que pode ser desperdiçada. Ele está falando de uma adoração protocolar no seu formato. Ele está falando de uma adoração robótica, mecanizada, mas vazia na essência. Você faz só porque está todo mundo fazendo, mas a sua vida não corresponde àquilo que você está falando, cantando, dizendo. É isso que ele está falando aqui. É uma adoração sem coração. É uma adoração não verdadeira. É uma adoração de belas palavras, mas de atitude que não honra a Deus. Então, mais do que adorar de forma externa, nós temos um culto interior. Nós temos um culto interior, uma adoração interior, de onde brota a adoração verdadeira. A adoração externa, através da música, através dos cânticos, através da dança, através de outros tipos de adoração que eu vou falar aqui, ela é uma consequência, ela deve ser uma consequência da adoração interior do nosso coração, da essência. Então, recapitulando aqui rapidamente, a gente está indo para a parte final. Primeiro ponto que a gente falou, o Pai procura adoradores. Segundo ponto, o lugar e a forma da adoração que Jesus instaurou e procura esses adoradores para fazer. É uma adoração em espírito interior. Eu não vou em um lugar para adorar, não mais. Eu vivo para adorar. É uma adoração espiritual interior. E é uma adoração em verdade. Nós precisamos viver aquilo que nós estamos externando. É dessa forma que nós adoramos o Senhor. É essa forma que o Pai procura ser adorado. Em espírito e em verdade. E nós adoramos aquele que nós conhecemos. A adoração, se nós adoramos aquele que nós não conhecemos, é o que Jesus disse para ela. É uma adoração vã, desperdiçada, jogada no lixo. A adoração como uma disciplina espiritual. Eu vou pedir para vocês abrirem Lucas 1,68. Lucas 1,68 é uma canção de Zacarias, pai de João Batista. Uma canção profética de Zacarias, pai de João Batista. E aqui tem algo para a gente que é muito revelador. Lucas 1, do 68 até o 75. Diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Não é só de domingo, não. Não é só no dia da sala de oração, não. Não é só num lugar ou de forma externa. A adoração, ela é interna, espiritual, e ela deve acontecer
todos os nossos dias. Ela é uma disciplina que nós temos que ter todos os nossos dias. Então a gente precisa enxergar a adoração como uma prática disciplinar, espiritual. Eu tenho que treinar isso todo dia na minha casa. Eu tenho que ser intencional nisso todos os dias, não só na minha casa, em todos os lugares que eu estou. E é interessante porque a Bíblia também nos diz que nós nascemos para adorar a Deus. Esse é o propósito da nossa criação. Quando você pergunta, Felipe, eu não sei qual é o meu propósito para Deus, para que Deus me criou, eu não entendi ainda. Vou te responder. Você foi criado em louvor da glória do Senhor para adorá-lo todos os dias da sua vida. Esse é sua primeira vocação. As outras são consequência disso. As outras são consequências disso. É isso que ele diz lá em Efésios 1:4. Diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Se quiserem levar ela lá, é melhor. Ela está impaciente. Então, ele nos revelou, que fomos feitos herança, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Se nós não estamos cumprindo isso, nós estamos fora do nosso propósito. Se nós não vivemos uma vida de adoração, nós estamos fora do nosso propósito. Então a adoração ela é muito mais daquilo que a gente aprendeu nas igrejas, de um momento onde a gente tem no culto para cantar e tocar e dançar e erguer nossas mãos e engrandecer o nome dele. Nós fomos chamados para adorar todos os dias da nossa vida. E a adoração, ela não é... A essência da adoração, ela não é mais externa. Ela é interna, espiritual. A forma como eu vivo a minha vida adora ou... Qual que é o oposto da adoração? Ou joga para longe a Deus, ou afasta a Deus. A forma como eu vivo a minha vida adora a Deus. Não adianta nada eu viver uma vida desregrada, fora do padrão daquilo que Deus estabeleceu, chegar aqui no domingo, erguer minha mão e cantar, porque Ele diz que vocês me engrandecem com seus lábios, mas vocês não me honram com a sua vida fora daqui. Então a adoração ela é uma disciplina, ela deve ser uma disciplina espiritual. Assim como nós temos a atenção de, alguns aqui estão praticando, de orar todos os dias, de ler a palavra, ler a Bíblia todos os dias, assim como alguns estão praticando aqui a prática do jejum como uma disciplina espiritual, aos poucos ali, a adoração, ela também é uma disciplina.
E como uma disciplina, nós temos um progresso. Ela é progressiva, ela vai nos ensinando. Nós vamos nos tornando mais próximos de Deus, conforme nós entramos nessa disciplina da adoração. E na prática, Felipe, como é que eu adoro ao Senhor? Eu vou citar várias formas aqui, a gente não vai entrar nelas, mas eu quero que vocês tenham em mente que tudo isso daqui adora o Senhor. E talvez tenha coisas aqui que você não imaginava que adorasse o Senhor. Tem coisas aqui talvez que você nunca pensou que isso daqui poderia te levar a um momento de adoração ao Senhor. Mas primeiro, canções, instrumentos e danças, o louvor. A forma mais comum que a gente conhece de adorar ao Senhor é através das nossas canções entoadas aqui, que nós já estamos habituados. É aquilo que eu disse, isso daqui, louvor é adoração, mas a adoração não é necessariamente louvor. A adoração é muito mais do que o louvor. Outra forma, dízimos e ofertas. Eu adoro através das minhas ofertas. Quando eu trago uma cesta básica aí, para ajudar aqueles que estão precisando, eu estou adorando a Deus através disso. Ah, Felipe, mas eu às vezes não tenho nada para dar, eu tenho só alguns centavos. Lembra da oferta da viúva pobre? Que ela ofertou aquilo que ela realmente fazia diferença para ela, mesmo que seja poucas moedinhas. Aquilo agradou a Deus. Por quê? Porque ela deu de coração, não foi uma adoração vã, como a gente disse aqui. Terceiro, orações. Eu adoro a Deus com as minhas orações. E aqui eu estou falando no sentido de um retiro espiritual. Quando eu me retiro, paro tudo que eu estou fazendo e dedico um tempo intencional para estar diante do Senhor. Dessa forma eu estou adorando. Porque eu estou abrindo mão de tudo aquilo que eu poderia fazer para estar com Ele. Isso é uma adoração. Através dos jejuns. Porque o que é o jejum? Se não sacrificar a nossa carne para que o nosso espírito fique mais sensível à voz do Senhor. Quando eu sacrifico a minha carne, os meus desejos carnais, eu estou adorando a Deus. Próximo, leitura da palavra. Quando eu dedico um tempo para ler a palavra, eu estou adorando a Deus. Por quê? Porque eu estou me retirando de tudo aquilo que não o agrada para fazer algo que o agrada. Sexto, pregação do Evangelho. Quando eu prego o Evangelho para outros, eu estou adorando a Deus. Então a gente tem um conceito errado aqui do culto, né? Eu vou me atrasar um pouco para o culto hoje, eu vou perder o momento da adoração. Não, porque a pregação também faz parte da adoração. Eu estou adorando a Deus, liberando a palavra dEle, ensinando a palavra dEle. Quando eu prego o Evangelho para outros fora desse ambiente aqui da igreja, eu estou adorando a Deus. Sétimo, palavras de exaltação. Quando eu libero palavras que exaltam o nome dEle, que engrandecem o nome dEle. Quando eu libero palavras que exaltam a Ele, eu estou o adorando. E veja que aqui eu falei de ações externas só até agora. Eu não entrei ainda nas ações internas, na adoração interna, em espírito. Próximo, silêncio. Lembra da pregação do último domingo? Silêncio. Quando eu tiro um tempo para ficar em silêncio, diante de Deus, eu estou o adorando. E a gente até conversava na quarta-feira no semear. Lembra quem aqui já foi de igreja que você chegava assim e o pastor falou: dê um grito de júbilo para o Senhor. E aí todo mundo dava um grito. Eu acho que hoje em dia, Deus ele leva mais em consideração quando nós fazemos um silêncio,
Fica 1 minuto em silêncio para adorar o Senhor. Porque é mais difícil a gente ficar em silêncio do que a gente está fazendo barulho. Então, quando nós ficamos em silêncio, obviamente tem que ser um silêncio intencional. Você não vai ficar em silêncio só por ficar e pensar na morte da bezerra. Você vai ficar em silêncio com sua mente nas coisas do Senhor, no Senhor, contemplando a Ele. É uma contemplação silenciosa. Próximo, bom testemunho. Eu adoro ao Senhor quando eu dou bom testemunho diante de pessoas que não são convertidas ainda. Quando eu dou bom testemunho diante de pessoas que não são convertidas, eu estou adorando o Senhor. Próximo, quando eu tenho comunhão com o corpo, quando eu tenho comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, eu estou adorando o Senhor. Próximo, quando eu cuido da noiva, quando eu cuido da igreja de Cristo. Quando eu estou cuidando da igreja, seja nos mínimos detalhes, e aqui pode ser algo muito simples, né? Se eu venho aqui para varrer a igreja, eu estou adorando o Senhor. E lembre-se, tudo isso que eu estou falando, se for feito, porque são ações externas, se for feito de uma forma onde o nosso interior não está honrando a Deus, é feito em vão. Próximo, quando através da mordomia eu estou adorando o Senhor. Porque nós somos, na verdade, mordomos. Tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Ele nos deu para cuidar. Isso é um trabalho de um mordomo. Quando nós temos que cuidar disso da melhor forma possível, porque não é nosso, é de Deus. Tudo aquilo que você tem não é seu, é de Deus. O seu salário não é seu, a sua casa não é sua, a sua família não é sua. Até os seus animais de estimação não são seus, é de Deus. E você tem que cuidar da melhor forma, porque Ele te deu, Ele te confiou esse cuidado. Quando você cuida da melhor forma dessas coisas, você está adorando a Deus. A mordomia. Próximo, quando eu obedeço os mandamentos. Então tudo isso que eu falei aqui, a gente pode se resumir nisso daqui. Quando eu obedeço aos mandamentos de Deus, eu estou o adorando. Veja que eu falei só de atos externos. Mas o próximo, santidade. Quando eu vivo uma vida de santidade. E aqui é um ato interno, é um ato espiritual. E obviamente isso daqui é uma consequência de obedecer os mandamentos, viver uma vida em santidade. Quando eu sou um sacrifício vivo, como diz Paulo, na carta dele aos Romanos. Quando eu sou um sacrifício vivo, quando eu estou me apartando do pecado, quando eu estou fugindo do pecado, quando eu estou tentando viver uma vida de santificação, eu estou adorando a Deus. E por último, quando eu vivo uma vida constante de devoção, eu estou adorando a Deus. Vocês conseguem perceber o quão mais abrangente é a adoração do que aquilo que foi imputado na sua mente durante muitos anos na igreja? Você consegue perceber que aqui eu disse diversas outras disciplinas espirituais? Falei de leitura da palavra, falei de oração, falei de jejum, falei do silêncio, que era uma outra disciplina. Através do cumprimento das disciplinas espirituais, nós estamos cumprindo a outra disciplina, que é adorar a Deus. É por isso que eu tenho um temor e uma paixão muito grande por esse tópico. Porque é a essência do que nós precisamos ser para agradar a Deus. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração, ela deve ser uma prática que nós devemos carregar todos os dias, que nós devemos procurar realizar todos os dias.
né? Passe a enxergar a adoração como uma disciplina espiritual. Tenha momentos intencionais para você adorar a Deus, e aí pode ser de qualquer uma dessas formas aqui. Pode ser de qualquer uma dessas formas. Pode ser através de um momento de silêncio. Seja intencional, por exemplo, na pregação do Evangelho, onde você está ali no seu meio profissional, ali no seu trabalho, no seu emprego, na escola, na faculdade. Seja intencional, fala de Jesus para alguém. Fala assim, hoje eu vou praticar a minha adoração. Eu vou pegar e vou falar de Jesus para alguém. Estão entendendo? Que a adoração, ela precisa ser uma disciplina. A adoração, ela precisa ser algo que a gente carrega dentro da gente, a gente vive aquilo todos os dias da nossa vida. Seja intencional em dar bom testemunho, onde quer que você esteja. Se você for pregar o Evangelho para alguém e você não dá bom testemunho, você está pregando em vão. Fala, eu não quero esse Deus que você prega, porque você não vive o que você prega. Vocês estão entendendo a seriedade disso daqui? O quão importante é essa disciplina espiritual? Todas as outras dependem disso daqui. Quando eu estou orando, eu estou adorando. Quando eu estou jejuando, eu estou adorando. Quando eu estou pregando o Evangelho, eu estou adorando. Quando eu estou em silêncio, em contemplação, eu estou adorando. Quando eu estou em comunhão com o corpo, eu sou intencional em estar lá no semear, em ficar aqui no fim do culto para conversar com os irmãos, para perguntar como que os irmãos estão, para tentar ser parte da vida do irmão. Quando eu sou intencional nesse sentido, eu estou adorando a Deus. Mas a gente muitas vezes não pensa dessa forma. Então que a gente possa meditar, né, nessa semana acerca dessa disciplina. Pensa aí, o que você adora? Pergunta que eu fiz no começo, o que você adora? Para o que você vive a sua vida? De repente a resposta para essa pergunta não é nada nem muito sério. Pô, eu vivo minha vida pela minha família. A minha vida eu vivo com base para prover o melhor para a minha família. Mas Jesus disse, aquele que honra mais seu pai, aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seus amigos, seu cachorro, seu emprego, do que a mim, esse não está me honrando. E a Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente está ali vivendo uma vida de adoração a Deus, e não, por exemplo, quando a gente coloca Deus acima dos nossos familiares, acima dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa família, Deus está cuidando deles. Obviamente eu não vou negligenciar eles, mas eles não podem estar num patamar acima de Deus na sua vida. Eles não podem ser o centro da sua adoração. E veja, eu não estou falando nem de coisas muito erradas. Cara, você tem que amar sua família, você tem que cuidar deles da melhor forma possível. Mas eles não podem estar num lugar que roube a essência da sua adoração. Então pensa nisso, medita nisso nessa semana.